Graça e paz, Senhor Jesus. Amém. Fui muito abençoado. O privilégio foi todo meu, de tarde à noite. Eu tenho algo muito caro na minha vida, de homens que são fiéis e que se mantêm fiéis na obra de Jesus. Isso para mim é muito impactante, né? A irmã, mais de 40 anos servindo fielmente ao Senhor, fazendo história, construindo, gente anônima, né? São verdadeiros gigantes da fé. Pastor Geraldo, ali trabalhando com missões, o pastor Gerson e tantos outros. Isso para mim, não tem preço, né? Principalmente quando vivemos numa igreja que, se você encontrar alguém com mais 2, 3 anos, eles fazem um rodízio, saem, estão em outra e procurando lugares. Eu fiquei muito feliz mesmo de estar aqui hoje à noite. Estar com os irmãos. O pastor Gerson ficou assim. Enfim, Deus o sabe. Desculpa, não é assim que a gente começa, né? Mas no seminário a gente aprende diferente, mas essa igreja, que Deus conserve mesmo essa igreja, que seja uma bênção. Abra sua Bíblia em Romanos 16. O sermão está aqui, eu preparei, depois você pode checar aí, pastor. Eu ia falar uma outra coisa, mas eu quero compartilhar algo que Deus colocou muito forte no meu coração, então prefiro ouvir o que ele tem. Romanos 16. Todos nós temos uma imagem ou uma figura do apóstolo Paulo, até mesmo aqueles que não têm muita intimidade com as Escrituras, certamente tem uma imagem do apóstolo Paulo, uma imagem de alguém com um refino intelectual, uma teologia muito apurada, um homem plantador de igrejas, um homem que saía daqui, ia para lá e corria, apanhava numa cidade, era dado como morto na outra, mas ele levantava, vai para a prisão, mas se levanta, sai da prisão à meia-noite, as cadeias são arrebentadas, e ele sai, ele vai para outro lugar, ele exorta, e quando ele começa a pregar ou a ensinar, é aquela dificuldade, porque ele fala de coisas inefáveis. O próprio apóstolo Pedro, olha, diz, o Paulo tem algumas coisas difíceis de entender. Então essa imagem do apóstolo Paulo parece marcar o nosso coração quando lemos a respeito dele, ele escrevendo a carta à igreja de Coríntios, à igreja de Roma, e ele era realmente alguém, um ponto fora da curva, vamos dizer assim, né? Na Universidade de São Paulo, lá em São Paulo, tem um professor de cultura judaica, ele não é cristão, não é judeu, é ateu, mas ele diz, o apóstolo Paulo foi o que melhor entendeu a separação, a distinção entre judaísmo e cristianismo. Se querem entender a distinção entre uma religião e outra, quem melhor entendeu e explicou isso foi o apóstolo Paulo, até um ateu, falando isso. É impressionante a revelação que o apóstolo Paulo teve. E por que eu estou dizendo isso? Ainda que o apóstolo Paulo tivesse toda essa gama de informações, essa revelação impactante, impressionante, profunda, é alguém que vive na prática, no dia a dia, aquilo que ele ensina. É alguém que conseguiu conjugar revelação, academia, teoria, conhecimento ao dia a dia, à prática, ao cotidiano, ao ordinário. Ainda que ele tivesse uma revelação extraordinária das coisas dos céus, da teologia, ele consegue traduzir isso no chão, no
ordinário, no arroz com feijão. Versículo 1, ele está terminando um livro profundo, que é o livro de Romanos, um livro que até hoje teólogos se debruçam e tentam entender a grandeza, a profundidade desse livro, e ele está se despedindo aqui da igreja, no último e derradeiro capítulo. E ele diz: olha, Romanos, recomendo-vos a vossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Cencreia, para que a recebais do Senhor como convém aos santos, e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Versículo 1, ele diz que essa irmã Febe, ela serve a igreja de Cencreia, a palavra no grego é diáconos. Essa irmã é alguém que está disposta ao serviço. Ele lembra da irmã Febe e diz: olha, a irmã Febe é alguém como a gente que foi lembrado aqui nessa noite. Olha, não se esqueçam da irmã Febe, e eu recomendo essa irmã, porque eu estive com ela na igreja de Cencreia, e ela é uma diaconisa, ela é alguém que está disposta ao serviço, ela não mede esforços para os santos, por isso ela pode ser recebida como convém aos santos, porque essa irmã é uma santa. E por que isso é importante? Porque nós nos esquecemos muitas vezes de servir aos santos como os santos servem. Aliás, ultimamente temos esquecido de como convém receber um santo. Se eu perguntasse para você agora, chamasse você no final do culto e diz: meu irmão, qual é o seu nome? Eu sou o Rogério. Rogério, você pode receber essa irmã como convém a um santo? O que viria na sua cabeça? Como é que convém receber aos santos? Muitas vezes estamos tão secularizados, a igreja está tão familiarizada com o mundo, que esquecemos dos santos, que somos santos e devemos nos portar como santos na terra. Como Febe, que Paulo lembra, para que recebesse o Senhor, versículo 2, como convém, e ajudeis. Parestete no grego, vocês têm que ser apoio. Quando a irmã Febe chegar aí, vocês ancorem a irmã Febe. Vamos ancorar o pastor Geraldo, porque ele está indo numa missão. A igreja vai ser apoio, vai ser esteio, vai ser âncora, vai poder ajudar esse irmão, porque ele é santo em tudo que Febe precisar. Porque Febe tem sido a minha, o que diz o texto no versículo 2? Tem sido a minha benfeitora. No grego, prostastes. O que é essa palavra no grego? Prostastes é quando chegava um estrangeiro, chegou um estrangeiro aqui em Brasília. Naquele tempo, o estrangeiro não tinha família, não tinha lugar para ficar, o forasteiro. Ele está sozinho, por conta e risco seu. Febe, com o apóstolo Paulo, ela se tornou sua benfeitora, sua prostastes. O que significa isso? Olha, pode abrir conta na vendinha do seu Zé, porque se Paulo não pagar, eu pago. Pode arrumar um quarto lá no hotel do seu Manuel, porque se ele não pagar o hotel, eu pago. Pode empregá-lo em qualquer lugar, porque se ele fizer alguma coisa errada, eu assumo. Isso é ser benfeitora, isso é ser prostátis. Febe foi prostátis de Paulo. Ela acolhe o apóstolo, ela o recebe e diz: ponha na minha conta. O que ele precisar, façam a ele como se estivesse fazendo comigo. Porque ela tem moral na cidade, ela tem crédito naquela cidade, todos conhecem a irmã Febe. E Paulo está dizendo: essa irmã,
ela foi a minha benfeitora. E não só a minha benfeitora, mas muita gente na igreja foi abençoada pelas mãos de Febe. Febe agasalhou muita gente, diz: esse forasteiro não tem nada nem ninguém, ponha na minha conta. Como a igreja precisa ser lembrada disso hoje, de gente que olha para o forasteiro, para aquele que não tem nada nem ninguém, para aquele que não tem ajuda, para aquele que não sabe o que fazer, diz: ponha na minha conta. Faça como Cristo fez, faça como Febe fez, faça como Paulo fez. Mas ele não lembra só de Febe. Veja o versículo 3. Ele diz também: saudai a Priscila e Áquila, porque foram meus cooperadores em Cristo Jesus. Como nós precisamos na igreja de hoje, recordando os 56 anos da igreja de Cristo, gente que coopere. Pastor, conta comigo. Diácono, conta comigo. O pessoal do louvor, conta comigo. O que eu posso cooperar com a igreja? Aonde eu posso cooperar com você? Como eu posso cooperar com o seu ministério? Priscila e Áquila eram cooperadores de Cristo, de Paulo, em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, arriscaram as suas próprias, o que está aí? Versículo 7, arriscaram as suas próprias. Essa palavra no original é upetecan, ou ufetecan. Paulo está dizendo assim, esse ser, essa palavra significava, alguém estava indo para a morte, ia passar um machado na cabeça dele, ia passar a guilhotina na cabeça dele. Ele disse: vocês estão fazendo? Nós vamos cortar a cabeça de Paulo. Ele diz: opa, não, por quê? Não, ele fica pregando, ele fica... Não. Dá licença, Paulo, dá licença, espera só um minutinho, dá licença. Põe a minha cabeça, pode cortar. Paulo está falando isso de Áquila e de Priscila. Esses homens arriscaram, esses homens colocaram a cabeça no meu lugar. Se tiver que cortar a cabeça de alguém aqui, corte a minha, mas não do apóstolo. Eles não só cooperavam, como arriscaram a própria vida por Paulo. Você pode ler depois de cá 2 Coríntios 1,18. Você vai ver como Paulo conhece Áquila e Priscila, como desenvolve uma amizade, uma fidelidade, uma lealdade, um encontro significativo. Não é superficial, não é aquele negócio de oi, tchau, tudo bem, meia dúzia de mensagens trocadas no WhatsApp, ou a superficialidade do Facebook. É gente que arrisca a cabeça por gente, gente que coopera com gente. E novamente, Paulo no versículo 4 está dizendo: e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Ele não só, Áquila e Priscila, não só abençoa a igreja local, mas o ministério deles se expande, a ponto de várias e várias igrejas serem abençoadas pelo ministério desse casal. Você vai ver que eles reuniam a igreja na casa deles, versículo 5. Saudai a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. Eu não sei como é aqui em Brasília, mas São Paulo, um paulista abrir a sua casa, precisa ser muito crente mesmo. Paulista é fechado cada vez mais, atomizado, escondido na sua casa. Fechou a porta, é nós e acaba o mundo lá. Nós temos confrarias, que são pequenos grupos espalhados por bairros. A dificuldade de achar alguém que abra a igreja e coloque ali um grupo pequeno e diga: vamos colocar uma confraria. O que vai fazer a confraria? Vai cantar, adorar o Senhor, vai repartir o pão. Os confrades repartem o pão, a palavra. Priscila e Áquila
eles abrem a casa deles e dizem: pode pôr, não tem lugar para pôr a igreja? Vem para cá porque minha casa é a igreja. Eu pego no pé da igreja lá, de muitos que ficam brincando de casinha. A casinha ficou uma casinha de boneca tão bonita, que não dá nem para entrar a igreja lá dentro. A casinha dele está um bibelô, a casinha dele está tão bonitinha, a casinha dele está tão certinha, tudo tão pintadinho. Ai, se for uma criança. Ai, se for uma reunião de um culto doméstico, não tem mais espaço, porque ele investiu tanto na casinha dele, tanto no quartinho, tanto na sala, tanto na cozinha, que a igreja fica desconfortável lá. Não cabe a igreja lá, porque a casa dele deixou de ser da casa de Cristo. Que dificuldade de ter gente que abre a casa e diz: a minha casa é a sua casa, a minha casa é a igreja. Versículo 6: saudai a Maria. Veja, Paulo lembra de Febe, lembra de Priscila e Áquila, lembra de Maria, mas tem tanta Maria, mas Paulo lembra e a qualifica. Pessoal, que a irmã Maria trabalhou. Eu fico imaginando os pastores que passaram por aqui, os líderes que passaram por aqui, lembrando das Marias. Quantas vezes Maria me acolheu, quantas vezes não tinha ninguém para arrumar a igreja, e a Maria se levantou e veio trabalhar. Uma vez eu dando aula no seminário, e uma irmã chegou meio triste. Eu disse: o que foi, irmã? Ela era sempre muito alegre. Ela disse: pastor, eu estou meio triste. Eu disse: eu estou vendo, mas o que aconteceu? Eu disse: o meu pastor, eu já me preveni todo de ser mais um. Eu disse: o que foi, mas conta a situação. O senhor acredita que ele está querendo pagar uma pessoa para limpar a igreja? Eu disse: e? Pastor, esse privilégio é meu, eu já disse para ele. Eu tomo como meu ministério poder deixar a igreja limpa, para que os irmãos possam cultuar. E o pastor, eu não sei porquê, alguém sugeriu, e ele está quase acatando a ideia de pagar uma pessoa para limpar o templo. O senhor já imaginou um negócio desse? Eu disse: não, eu não imaginei. Não imaginei mesmo. Não imaginei mesmo, não sei como que é isso. Mas continue, fale com o seu pastor. Isso que você está falando, o senhor acha que é bom? Isso é maravilhoso. Fale para ele que você tem alegria em poder limpar aquela igreja e que não precisa pagar ninguém. É uma dessas Marias. Versículo 7: saudai a Andrônico, a Júnias, meus parentes e... o que diz aí? Parentes e companheiros de... Você sabe disso, já se tornou um ditado popular. Quando você tem muito dinheiro, você arruma muitos amigos. Você tem uma casa na praia, você tem um sítio, é só convidar, você vai arrumar gente. Vamos lá na minha casa, um sítio, piscina, cavalo para andar, jet ski, tem um lago, a gente pode pescar, você arruma amigo. Agora, arrumar amigo de prisão. Paulo diz: sabe que Andrônico e Júnias, eles não são mesmo DNA parentes, mas quando eu fui para a prisão, sabe quem foi meu amigo lá? Ele disse: apóstolo, o que o senhor está fazendo aí? Estou na prisão preso. Por quê? É pregação do evangelho. Eles não aceitam. Por favor, carcereiro, abre aí que eu vou ficar junto com ele. Ele não vai ficar sozinho. Nós vamos conversar, nós vamos falar da Bíblia. Ele não vai ficar sozinho. Não pode. Qual é o horário da visita? Paulo, o que você quer comer? Quer um pudim? Quer um pão de linguiça? O que é que você gosta? Porque eu vou fazer a Júnia, eu vou falar: Júnia, você faz? Para o apóstolo faço. Gente que é companheiro de prisão, gente que é companheiro de dor, gente que está com a gente em troca de nada, gente que está do lado da gente sem pedir nada, só pelo prazer de estar junto. Assim é Andrônico e Júnias. Paulo lembra desses homens, Paulo lembra desses irmãos da igreja, e ele continua dizendo: não só isso, eles são notáveis entre quem? Os apóstolos. Ser apóstolo não é pouca coisa. Ser
pouca coisa. E Paulo diz, Andrônico e Júnias, eles eram notáveis entre os notáveis. Eles se destacavam entre gente destacada. Quem você lembra que é o notável entre notáveis? Quem na igreja, você escreveria uma carta e diz, saudai ao irmão João, porque ele é notável entre os notáveis. Aquela igreja é fantástica, é extraordinária, maravilhosa, mas dá um beijo gostoso no João, porque o irmão João, ele é maravilhoso entre os maravilhosos. Ele é companheiro de prisão, ele é irmão de briga, ele é irmão do tempo do infortúnio, ele é irmão do tempo da perseguição, ele é irmão quando ninguém é irmão, ele é amigo quando ninguém é amigo, ele é gente quando ninguém é gente, ele segura comigo, pode pôr na mão dele. É assim Andrônico e Júnias. Ele se mostra valente quando todo mundo se acovarda. Ninguém quer trabalhar, ninguém quer fazer nada. Chama o Andrônico e Júnias. Não tem assim na igreja? A minha experiência na igreja tem sido assim. Olha, precisa fazer tal coisa, são sempre os mesmos. Você lembra? Aí eu digo, pessoal, mas olha, ele já está ajudando no louvor, ele está ajudando nisso, ele está ajudando naquilo. Ele fica na mesa quando não tem ninguém, ele mexe tudo errado na mesa, mas ele está sempre disposto lá, que é isso. Ele limpar, não põe mais coisa em cima dele. Eu preciso parar, porque preciso ajudar os casais. Ah, pastor, eu queria chamar o fulano. De novo ele já está cheio de coisa. E eu aprendi que Deus chama aqueles ocupados. Deus não chama desocupado. Deus chama gente que está ocupada. Deus chama gente que está ocupada. Não tema quando o pastor ficar pondo muita coisa em cima de você, muita responsabilidade, te dando exortação direta, chamando. Se preocupe quando ele não pedir mais nada para você. Aí vá orar, chorar e dizer, Deus, o que é que está acontecendo? Quando o pastor não pedir mais as coisas, irmão, pede uma água para mim. Quando vocês não ouvirem mais, Lucas, traz a Bíblia, Lucas, empurra o púlpito, Lucas, mexe o som. Aí começa a orar, Lucas, quando não te chamarem mais. Mas enquanto tiver Andrônico e Júnias, a causa vai. Olha o versículo 8, saudai-a Amplíato. O Amplíato, e olha a maneira, eu sempre via Paulo como aquele administrador, vai para cá, teólogo, irmão, vamos orar agora, vamos dar brincadeira, chega. Ele diz, Amplíato é o meu dileto amigo no Senhor. E isso mexe comigo, porque muitas vezes a liderança é solitária, o ministério é solitário, e a igreja é solitária. Você tem um amigo da igreja que você pode desabafar, nesses 56 anos, gente, uma amiga que você diz, pastor, quando eu estou naqueles dias de Jó, que quero falar coisas que depois amaldiçoaram o dia do meu nascimento, coisa assim, eu posso ir no meu dileto amigo Amplíato e chego para ele, blá, 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 e eu sei que depois daquilo, ele vai guardar com ele vai embora e nunca ninguém vai saber. Você tem quantos amigos assim? Quantas amigas você tem assim? Que você pode abrir, escancarar, arrebentar o teu coração. Ele vai ouvir aquilo, ele vai dizer, vem cá, cara. Você é o cara, não é o Roberto Carlos não. Você é o cara. Mas eu falei aquilo tudo, aquilo mesmo, eu já esqueci. Do que mesmo você está falando, eu nem lembro mais. Você tem amigos que você pode telefonar 3h30 da manhã. Você, alô? Ô fulano, tudo bom, irmão? Pá? Eu preciso falar um pouco. Isso é hora de me ligar? Isso é hora, amanhã eu trabalho cedo. Você tem esse tipo de amigo? Você tem esse tipo de irmão? Você tem esse tipo de irmã? Paulo tinha. Ele 3 horas da manhã mandava um WhatsApp para Amplíato e dizia, Amplíato, você está acordado? Amplíato vai responder o quê? Estava orando, tá. Posso te ligar? Liga. Ele disse, pode falar, Amplíato.
Paulo tinha: meu dileto amigo Ampliato. 9. Saudai a Urbano, nosso cooperador. O Urbano é gente que coopera, não só coopera. E o meu amado Estaques. Para prestar atenção nisso. Que coisa linda. Na minha imaginação, aquele homem frio, distante, ele consegue chamar a gente de dileto amigo, de amado, de querido. Sabe que eu acho que às vezes a gente com o tempo corre o risco de se endurecer? A gente vai se endurecendo, o trabalho deixa a gente meio bruto, e a gente vai ficando bruto lá em casa, bruto com o esposo, bruto com a esposa, bronco, cheio de dar coisa. E depois a gente vai para a igreja assim também. Eu sou crente, mas eu não sou bobo. Eu sou crente, mas ninguém vai fazer isso comigo. Eu sou crente, mas ninguém vai tirar. E a gente vai perdendo a doçura de Cristo. A doçura de ver pessoas escarnecendo e ele olhar e diz: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Essa doçura, esse jeito gostoso, brando, amoroso, não é meloso, não é pegajoso, mas é alguém que consegue ser um outro homem, meu amado. É gente que consegue oscular o outro em santidade. É gente que consegue abraçar o outro, osculá-lo e chamá-lo de amado, sem que haja qualquer outra conotação que não o amor de Cristo que habita no seio da igreja. Qual foi o último amado que você abraçou, olhou e disse: meu amado? Qual foi a última vez que você mandou flores para alguém, ou para sua esposa, ou para um amigo, ou para uma amiga? Porque é horroroso. Você vai, como pastor, eu faço muito enterro, aí você chega no velório, está cheio de flores. Os irmãos mandaram isso, a igreja mandou aquilo, a esposa mandou, saudades do esposo, o tio manda, flores. Mas o morto não cheira mais, o morto não viu que você está mandando aquela coroa, o morto nem consegue ler. E aí ficam aqueles discursos: quando eu conheci o irmão João, o irmão João e tal, por que você não falou enquanto ele estava vivo? Por que você não mandou um ramalhete de flores para o irmão João quando ele estava vivo? Qual foi o último ramalhete de flores que você enviou? Qual foi o último presentinho que você fez uma caixinha simples e disse: pastor Gerson, eu lembrei do senhor, está aqui, eu estava lá, orei e trouxe essa caixinha, porque o senhor tem sido um homem amado. Irmã Joana, está aqui, olha, eu fiz um papel, uma carta de amor, exaltando as qualidades, exaltando que é bom chegar no domingo e estar perto. Qual foi a última carta? Qual foi a última rosa que você entregou? Qual foi o último dileto amigo? Qual foi o último amado? Versículo 11. Saudai, 10. Saudai a Apeles, aprovado em Cristo. Saudai-os da casa de Aristóbulo. Aristóbulo aqui é o neto de Herodes. Olha onde Paulo chega. É o mesmo avô dele, havia crucificado a Cristo. E esse irmão de nome difícil aqui, chamado, no versículo 11, de Aristóbulo, Paulo, saudai-os da casa dele. Eu lembro da mãe, do pai, eu lembro do tio dele. Versículo 11, saudai a Herodião, saudai-os da casa de Narciso. 12, Trífena e Trifosa. Se você ainda não tem filhos, se nascer gêmeas, pode ser Trífena e Trifosa. Trífena, chama Trifosa para almoçar. Nomes maravilhosos, né? Mas saudai, é uma sugestão só. Elas trabalhavam no Senhor. A Trífena, você percebe como Paulo vai lembrando de um por um?
É a João, é a Maria, é o Aristóbulo, é a Febe, é a Priscila, é o Áquila. Ele não tem só teologia, ele não tem só trabalho, ele anda com as pessoas, ele está junto, ele sabe nome. Eu sei quem você está falando da Trífona. Claro, a Trifose, irmã da Trífona. Conheço, elas muito trabalhavam no Senhor. A estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Você percebe quantas vezes ele conhece essa gente no trabalho, ele conhece essa gente no dia a dia. Uma vez um irmão, pastor, eu saí da igreja, ninguém percebeu que eu saí, ninguém. Eu disse, minha irmã, quanto tempo você ficou na igreja? Ah, não sei quanto tempo. Você saiu e ninguém percebeu? Você não acha que alguma coisa está errada com você? Você saiu e ninguém percebeu, ninguém sentiu falta do seu trabalho. Ah, eu não tinha ministério. Ninguém sentiu falta do seu abraço. É que eu chegava um pouco depois e saía um pouco antes. Depois vai escrever livro, Ferido em Nome de Deus, pastores vorazes contra ovelhinhas perdidas, pobres indefesas, ovelhas às mãos de sei lá o que. Se você ficar 6 meses sem vir na igreja, essa igreja tem que vir abaixo e dizer que saudades do irmão João, porque eu chegava na porta e ele me dava um abraço gostoso. Que saudades da irmã Maria, porque todas as vezes ela vem e diz, você está bem? Estou orando por você. Nossa, que saudades do irmão Juquinha. Ele sempre escrevia um bilhetinho, um post-it, e punha lá, ó, orei por você. Uma vez o irmão chegou para mim, começo do ano, e disse, pastor, ele era muito... Tudo bem, irmão? Ô pastor, diz uma coisa, o senhor tem alguma necessidade de oração? Eu olhei, já fiquei, o pastor é desconfiado, né? Eu já fiquei assim, será que é pegadinha? Onde ele vai chegar? Tem. Quais são? Tem algumas questões. O senhor poderia passar por escrito para mim? Por que você quer? Porque esse ano eu tirei para jejuar pelo Senhor. Esse ano inteiro eu vou estar jejuando e orando pela sua vida. Acho que eu quero que o Senhor me dê os pedidos de oração, porque esse ano eu vou consagrar pela sua vida. Já viu minha cara, né? Eu disse, não, claro, irmão, claro. Já sabia? Ó, claro. Imagina. Quantas vezes você tirou um mês para orar e jejuar por um irmão? Você disse, irmão, qual é o seu pedido? Irmão Geraldo, o senhor vai viajar? Faça uma listinha dos pedidos, que eu quero tirar 3 meses de oração e jejum, para que Deus o abençoe, o senhor ganhe mais pessoas, os recursos venham. Nós vamos perdendo a doçura com o tempo. O tempo é inimigo da paixão, o tempo é inimigo da doçura, ele vai deixando muitas vezes a gente dura. O mesmo sol, diz lá no Ceará, o mesmo sol que amolece, o mesmo sol que endurece o barro, é o sol que amolece a manteiga. E nós precisamos ter essa singeleza de coração, essa doçura. Um homem que apanhou, foi injuriado, naufragou, foi mordido por serpente, apanhou muito da vida, mas ele não perdeu a doçura com a igreja. Ele ainda lembra da igreja com amor extraordinário. Olha o versículo 13: saudai a Rufo. Rufo é filho, ou por exemplo, alguns dizem filho, de Simão Cirineu, que carregou a cruz de Cristo. E ele diz, olha, o Rufo, eleito no Senhor, igualmente sua mãe. Para nesse versículo só um minutinho. Você não lembrou nada do que eu falei até agora? Isso aqui me choca. Não sei porque eu gosto muito da minha mãe. Fui caçula por muito tempo. Ele diz, igualmente a mãe de Rufo, que também tem sido mãe para mim. Eu achei demais isso no apóstolo. Ele diz, dá um beijão na mãe de Rufo. Por quê? Todas as vezes que eu vou lá, ela diz, Paulo está frio, não é melhor você pôr um agasalho? Paulo, você comeu?
você está magro. Paulo, você não está se alimentando direito. Ô mãe, eu já falei, eu comi. Não, leva esse lanchinho para o culto. Você está jejuando demais, Paulo. Paulo, você está descansando? Toma, eu descanso. Não, mas não, vem cá. Hoje você vai dormir em casa. Ah, pessoal, que oração? Não, pessoal, espera um pouquinho que eu vou levar o Paulo para dormir agora. Ele viajou o tempo todo. Ele vai... Paulo, eu preparei aquele quartinho que você gosta, fiz aquela comida. Sabe aquele arroz que você gosta? Sei. Eu fiz para você aquele feijão com tempero. Ela tem sido uma... Vocês não imaginam quanto faz bem para um pastor isso. Vocês não têm ideia o quanto é abençoador alguém que lembrou de você e trouxe uma cocadinha que você gosta. Olha, uma cocada. Olha, eu fiz uma tapioquinha porque eu lembrei do irmão. Olha, eu passei e vi um bombom, aquele que você gosta, e comprei para você. A mãe de Rufo é mãe de Paulo. Ele precisava, não. Paulo aguentava a pancada, mas eu acho que ele se quebrantava e virava de novo um filho quando chegava na casa de Rufo e abria a porta. A mãe de Rufo e dizia: filho, ai que bom que você veio. Ela parava tudo e dizia: peraí que eu vou passar aquele cafezinho que você gosta. Mãe, eu estou cheio de gente, tem reunião na igreja. A igreja que espera. Mãe, é o presidente do Supremo Conselho que está lá. Aí eu falo com ele depois. Mas você vai se alimentar, tomar aquele cafezinho que você gosta. E amanhã eu almoço aqui. A mãe de Rufo tem sido mãe para mim. Mães, vocês têm sido mães para os jovens dessa igreja, para os adolescentes. Gente que vai na tua casa, que você escancara a porta. Isso é significativo para mim, porque quando eu me converti, tinha a irmã Luzia, era uma japonesa, era feirante. E no sábado nós ficávamos até umas 10h30, 11 horas, no culto de jovens. E os jovens sabiam, acabava o culto, para onde a gente vai? Casa da irmã Luzia. O marido dela, um japonês, sempre com o olho fechado, mas de sono. Porque ele levantava 4 horas da manhã. Mas ele recebia gente, ele ia para a cozinha, os jovens, e ela sempre tinha alguma coisinha. Aquilo marcou minha vida como jovem. Eu disse: que mulher é essa? Que abre a casa às 11h30, ela tem que levantar cedo, porque o marido sai às 4. E ela sempre tinha alguma coisa para a gente comer. E a gente sentia vontade, era uma parte da igreja. E quantas vezes o marido dela assim, dormindo na mesa? Mas nunca as portas estiveram fechadas com a gente. A mãe Luzia, no começo de conversão, foi uma mãe para mim. O que ela me ajudou, o que ela aconchegava a gente se sentia aninhado, a gente se sentia abraçado pela irmã Luzia. É como a mãe de Rufo. Saudai a Fregonte, 14, Hermes, saudai a Filólogo, Júlia, Nereu, a sua irmã, Olimpas, 16, saudai-vos uns aos outros com o ósculo santo. Todas as igrejas de Cristo vos saúdam. E se você for continuando ali, depois você pode contar, eu estudei, por isso que estou falando, são 33 nomes. Ele vai lembrando um por um, como foi feito aqui essa noite. Olha, essa irmã foi importante, esse irmão foi importante, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Assim como você é importante. Certamente você não está de passagem aqui pela igreja. Se o Senhor colocou, levantou aqui, talvez daqui 20, 15 ou 30 anos, você esteja aqui se dizendo: quer chamar o irmão João, o irmão Pedro, a irmã Maria e tal, que ano você entrou aqui? 2014, 2012, 2017, e a igreja estará no ano de 2050, se Jesus não voltar. E você é mãe para muita gente, é pai para muita gente, você é dileto amigo, você muito trabalhou por essa igreja, você se dedicou ao ministério, você abraçou muitos, osculou a muitos, e eles sabiam que o teu ósculo era um ósculo santo, gente séria, gente santa,
de gente que é leal, de gente que é fiel. Oxalá a sua história seja contada no dia desse púlpito e as pessoas sintam tanta falta, porque o Senhor aprove a ele chamá-lo, e a memória do justo será preservada aqui, e uma carta aqui ou colar será escrita e você será lembrado. E termino dizendo o seguinte: se hoje à noite Jesus pedisse para você escrever uma carta, porque amanhã você estaria de partida, ele diz: filho, amanhã você vai começar a morar comigo, definitivamente, para o lar que eu te preparei. Essa sua carta seria um post-it? Teria que comprar um caderno? Ou seria um papel em branco? Se for um papel em branco, ainda há chance. A história dessa igreja está só começando. Mas eu espero que todos aqui escrevam uma longa carta. Eu me lembraria do fulano, do ciclano, do beltrano. Quem arriscaria a cabeça pela minha cabeça? Fulano, ciclano, beltrano. Quem trabalhou muito? João Maripeiro. E assim se que essa igreja tenha muitas cartas, muitas histórias, muitos nomes, porque só conta história quem tem história para contar. Baixe sua cabeça, só um minutinho, feche seus olhos. Eu queria orar por você. Pai, obrigado, porque o Senhor ainda continua formando igrejas, não prédios, mas pessoas que se amam, pessoas que se doam, pessoas que se dão, pessoas que se relacionam, pessoas que amam umas às outras, pessoas que são companheiras, amigas, cooperadores, companheiros de prisão. A igreja de Cristo, aqui em Águas Claras, continue sendo assim. Uma igreja que tem muita história para contar. Uma igreja que tem muita carta para ser escrita. Que a história dessa igreja continue assim. Em nome de Jesus. Amém.